eu tava olhando, há 2 meses, não há 2 anos, o maior desafio do presidente Jair Bolsonaro eram 2 indicações. Ele tinha que indicar o Procurador-Geral da República e ele tinha que indicar o embaixador em Washington, o filho dele. Tinha que emplacar o filho dele. Ele queria emplacar o Augusto Aras e emplacar o Eduardo Bolsonaro. O Augusto Aras, indicação bem sucedida, passou no Senado, nota 10, os senadores adoraram, começou a trabalhar. Lembra, os procuradores diziam, não é da lista tríplice, isso é um absurdo, é antidemocrático. Depois ele começou a trabalhar, não tem ninguém chiando, tá todo mundo quietinho. Os cães ladram e a caravana passa. O pessoal do fundão não tá fazendo barulho, chegou o professor, tá todo mundo quietinho, anotando a lição. Ninguém tá aprontando. Percebeu que veio um cara sério para ficar e tá ali trabalhando. Então, nota 10 no campo do Augusto Aras. E a indicação do Eduardo Bolsonaro para Washington? Cadê? Não era uma certeza? Virou uma dúvida. Porque surgiu um probleminha na vida do presidente. Um probleminha que ele, digamos, ajudou a criar, porque ele jogou uma bomba no PSL, né? E o partido rachou. Aí a discussão partidária é ele de um lado e uma turma de aliados, não é desprezível a turma, é uma turma importante de aliados, e do outro lado, o presidente do partido, Luciano Bivar, e um grupo de aliados que também não é desimportante. Vamos combinar que falar em briga partidária é sugerir, primeiro, que existe um partido. Ou seja, existe um segmento ideológico, uma visão de mundo que os une. Não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar. Em respeito aos partidos que existem no mundo, não vamos chamar o PSL de partido. Ok. Eles se chamam de partido porque tem P. Mas eu não preciso chamar de partido, eu vou chamar para simplificar. Para simplificar. Para efeitos de raciocínio. Para efeitos de raciocínio. Agora, o delegado Valdir, que é um dos aliados do Luciano Bivar e que travou uma briga direta com o Eduardo Bolsonaro, ele está na 3ª legislatura e já teve 3 partidos. O presidente já teve em 8 legendas. Então, um cara que já teve em 3, com o que teve em 8, vamos combinar que se encontraram. Tanto é que se encontraram mesmo, porque eles são do PSL desde abril do ano passado, quando o Luciano Bivar recebeu o presidente Bolsonaro de braços abertos, então candidato Bolsonaro, e disse: como o Bolsonaro já falou, nós estávamos noivos e hoje é o dia do casamento. O presidente passou a usar essas imagens de casamento várias vezes, né? E essa briga, ela tá tensa, porque o presidente tentou derrubar o delegado Valdir da liderança, aí quis colocar o futuro ou ex-futuro embaixador do Brasil em Washington na embaixada do Congresso, porque está precisando fazer embaixada no Congresso, e por enquanto o tal dia D não aconteceu, não conseguiu tomar aquele partido ainda. Vai ver, vai tomar. Mas tem uma briga e você vê que tem improviso até para brigar dentro do partido, o Palácio faz confusão. O delegado Valdir chamou o presidente da República de vagabundo. Ele chamou o presidente da República... Gente, um partido em que o líder chama o presidente da República de vagabundo pode ser líder do partido do governo? Um cara que chama o presidente da República de vagabundo? Não está em discussão se ele tem o direito ou não de chamar o presidente de vagabundo. Está em discussão se ele tem o direito de permanecer na função depois de chamar o presidente da República de vagabundo. Como é que ele pode falar em nome do governo? Como é que ele pode falar em nome do partido do governo se ele xinga o presidente da República de qualquer coisa? Ainda mais de vagabundo. Não é que ele falou uma coisa assim: ah, hoje ele foi feio, o presidente foi feio comigo. Chamou de vagabundo. Vagabundo é uma palavra que só fica bonito no desenho A Dama e o Vagabundo. Você não pode chamar uma pessoa de vagabundo. Você chamou de vagabundo, você leva um tapa na cara. Vai no trânsito e chama vagabundo. O cara vem e te dá um tapa na cara. Você vai dizer: não, mas não devia dar um tapa na cara. Tá bom, mas não chama de vagabundo. Não chama de vagabundo. Ele chamou de vagabundo. Ele disse que ele foi traído. Também não está em discussão se ele foi traído ou não, porque, de fato, estão tentando derrubá-lo do diretório de Goiás, mas ele chama o cara de vagabundo. Aí o presidente foi grampeado. O presidente da República foi grampeado. Como que se pode ter uma discussão que envolve o grampo do presidente da República? Isso é uma piração completa, né? A que ponto chegou o nível da discussão?
ou a discussão chegou num nível baixo, ou os integrantes dessa discussão precisam levantar o nível de todas as suas discussões. Porque como é que você vai conduzir reforma disso, reforma daquilo, se na hora em que dá uma pequena tensão, começam a xingar o outro de um jeito baixo como esse? Bom, as abóboras começaram a se acomodar. No caso do PSL, elas começaram a se acomodar? Não, começaram a jogar abóbora um na cabeça do outro, né? E quem já pegou uma abóbora, em vez de comer só no formato de doce ou cortadinha, é pesada e dura por lá de fora. Vai cortar uma abóbora. Eu fui fazer uma vez com os meus filhos, quando eram pequenos, um monstrinho de Halloween com abóbora. Meu, dá um trabalho você tirar aquilo, cortar com uma faca, dá trabalho. Então a abóbora não é brincadeira. Aí porque ficou do lado do delegado Valdir, a Joyce Hasselmann, que era líder do governo no Congresso, foi afastada. Aí botaram um cara de que partido? MDB. Da nova política, né? Do MDB. O MDB, a gente sabe, é um partido novo, né? Mas é uma fênix, né? É uma fênix. Não, a única certeza que a gente sempre tem é que em algum momento vai aparecer o MDB. E já apareceu. Bom, chamaram o Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Ele presente, porque o MDB sempre fala presente, eles nunca faltam na aula. Correto. Eles estão sempre lá, porque vai que chama, eles estão lá. Então, já chamou. E vem cá, e o Eduardo Bolsonaro tentou ser líder, não conseguiu, perdeu, mas vai tentar de novo. Aí o pessoal do Luciano Bivar destitui o Eduardo Bolsonaro do diretório do PSL, do comando do PSL de São Paulo, e o Flávio Bolsonaro do comando do PSL do Rio. Mas, gente, pegou uma abóbora, jogou na cabeça do 01 e do 03. Pá. O 01 é o Carlos ou é o Flávio? Já não sei mais. O 01 é o Flávio. Então é no 01 e no 03. É no 01 e no 03, exatamente. No 01 e no 03. Aí o porta-voz foi perguntado sobre, afinal, e o Eduardo Bolsonaro? Não vai ficar aqui na embaixada do Congresso? Não vai para a embaixada de Washington? Ele falou, não. Vai. Continua os planos do governo. Ele vai ser embaixador. Bom, mas para ser embaixador ele precisa ser aprovado. Ele não conseguiu ser aprovado para ser líder na Câmara, não conseguiu ser aprovado pelo Senado inteiro. Bom, o fato é, os Estados Unidos já escolheram um embaixador para o Brasil. Já escolheram um, tal de Todd Chapman, que é um profissional. Então os Estados Unidos, nessa relação entre o Brasil e os Estados Unidos, entenderam o seguinte: tem que ser um diplomata com experiência. Escolheram um camarada que já serviu no Brasil, fala português direito, serviu no Equador, Afeganistão, Moçambique, Costa Rica, Nigéria. Ou seja, na visão da Casa Branca, o mais importante é ter um relacionamento profissional. Já indicou o cara. O cara já vai ser aprovado, vai ser apresentado ao Senado, etc. O presidente Bolsonaro diz que vai mandar o filho, né? Se ele mandar o filho, hoje o filho é um de 513 deputados. Tem 512 outros camaradas como ele. A única diferença é que ele é filho do presidente. Mas se ele amanhã for fazer um currículo vitae, ele vai dizer assim: o que você fez? Eu fui deputado federal. Tem 513 caras que podem dizer isso agora, né? Mas se ele for aprovado para ser embaixador, aí é fogo. Porque o que você foi? Desculpa, eu não queria falar. Não, fala. Eu fui embaixador do Brasil em Washington, porra. Embaixador, porra, vamos combinar. O Brasil tem 138 embaixadas. Agora, o Washington é punk. O cara sai dessa de outro tamanho, social e financeiro. Social e financeiro. É um presente de pai para filho. É o filé mignon mesmo, como o presidente Bolsonaro explicou. E o nosso embaixador, se é que ele vai ser embaixador, ele trabalha com a ideia de que o maior trunfo é a relação que ele tem com o presidente. A gente já teve um embaixador que desenvolveu uma relação pessoal com o presidente americano. Foi o Joaquim Nabuco, mas no início do século passado foi enviado para lá pelo Rodrigues Alves, ficou 5 anos e lá ele virou amigo do Theodore Roosevelt, que inclusive acabou fazendo uma expedição na Amazônia junto com o Marechal Rondon, né? Então, mas se encerra aí a semelhança entre as duas biografias, porque Pensa nos textos do Joaquim Nabuco. Não, o Joaquim Nabuco, diga-se de passagem, nunca fritou hambúrguer. E já existia hambúrguer naquele tempo. Correto. Já existia. Mas ele se destacava na literatura, fundador da Academia Brasileira de Letras, intelectual, etc. e tal. Mas você não pode querer que todo mundo tenha o mesmo perfil. Claro. Né?
Você talvez se a gente pegar histórias de sucesso, você vai encontrar pessoas de sucesso com perfis diferentes. Não é essa a questão. Agora, chegando lá, se ele for para lá, ele vai encontrar um ambiente de concorrência, porque dos 12 países da América do Sul, 9 têm embaixadores em Washington, 3 ainda estão com diploma, precisam nomear. Desses 9, 6 são diplomatas de carreira. Tem embaixador do Peru, foi ministro da Economia por 20 anos, foi funcionário do FMI, o embaixador da Colômbia, jornalista, foi editor-chefe do jornal El Tiempo e é vice-presidente, foi vice-presidente de um ex-presidente, e embaixador da Argentina, que é um empresário. Tirando esses 3, os outros 6 são diplomatas de carreira. É um grupo experiente, não tem nenhum bobo na lista, e ele vai ser embaixador, vai disputar espaço com esses caras. Ele não vai ser um ambiente de festa o tempo inteiro, até porque os Estados Unidos têm outras prioridades. Entre as prioridades americanas está a China. Entre as prioridades americanas são as questões do Oriente Médio. Entre as prioridades americanas, Coreia do Norte. Então, tudo bem, você pode ser amigo, tal. Eu sou amigo do Trump. Ele fala, pô, lá vem de novo meu amigo, quer falar comigo, né? Agora, não vai ser tempo fácil se ele for para lá. Agora, tá um cheiro esquisito. Porque se o problema tá aqui e o presidente tentou botar ele de líder, ia botar de líder só até o final do ano, e daí ele ia para lá no ano que vem, tudo mal parado, sabe? Negócio meio esquisito e tal. Mas pra gente não terminar a semana com essa mixórdia, porque isso é uma mixórdia, né? Essa discussão do PSL é um negócio repugnante, é nojento, né? Você vê o presidente gravado, você vê a voz do presidente falando, não falou nada demais, diga-se de passagem, né? Não falou nada demais. Mas é feio um camarada gravar, aí o outro grava a reunião dos caras do PSL. É patético, né? É patético. O cara chamou de vagabundo. Agora é mais ou menos como imagina uma reunião num hospital de primeira linha e o diretor do hospital diz que agora os médicos não vão poder usar a garagem do hospital mais. Imagina o que eles falariam na reunião, né? Coisas horrorosas. Aí, de repente, sai a notícia de que um dos médicos usou a expressão vagabundo se referindo ao diretor do hospital. Mas depois que sai, ficou feio, né? O cara tem que pedir demissão. Esse delegado Valdir ficar no cargo é uma coisa horrorosa. Mas para não terminar com essa mixórdia, pra gente não achar que Brasília dedicou essa semana especialmente à baixaria, né? Teve outras baixarias que o Marco Aurélio Mello falou do presidente do Supremo. Patético também, a gente ainda vai falar disso, a gente volta nesse assunto. Para quem não acompanhou, tem Marco Aurélio aprontando também. Mas o fato é que a notícia boa é que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que tem funcionado como um líder do governo melhor do que os líderes do governo, embora ele fique prometendo um monte de coisa, pelo menos ele consegue se reunir e discutir coisas que interessam. Ele se reuniu nada mais, nada menos com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Sentou com os dois e disse, olha, eu tenho aqui uma lista de 4 projetos que eu vou apresentar para que vocês decidam como isso vai tramitar. Semana que vem aprova a reforma da Previdência, expectativa. E aí eu vou apresentar reforma administrativa, reforma tributária, tô só pagando para ver aqui. Okay. Revisão do Pacto Federativo com estados e municípios e um projeto para reduzir as despesas obrigatórias do governo. Se ele apresentar essas 4 propostas, ainda que elas não tramitem na velocidade que a gente deseja, o fato é o governo finalmente cuspiu alguma coisa que não só a reforma da Previdência. Porque até agora o governo falou, apresentou a reforma da Previdência, apresentou aquela lei da liberdade econômica e uma portaria ridícula, aumentando de 500 para não sei quantos dólares o gasto no free shop. 500 para 1.000, né? Pelo amor de Deus, né? Um governo fala, feito número 1, aumentei de 500 para 1.000 o gasto no free shop. Isso não é política de Estado, para você anunciar com o ministro assinando e o presidente do lado batendo palma. Mas agora vai sair coisa bacana. Se vier reforma administrativa, reforma tributária, revisão do Pacto Federativo e projeto para reduzir as despesas obrigatórias do governo, 4 projetos de grande envergadura para a gente acompanhar e discutir aqui na Band News, torcendo para que a mixórdia e essa baixaria nojenta parem um minutinho. Não que a gente não se divirta com ela. A gente se diverte, a gente ri. Mas é ridículo, é tudo muito ridículo, é feio. A gente tem orgulho quando as coisas andam
Porque a gente precisa baixar o desemprego, tá avançando. Precisa baixar essa porcaria, precisa crescer essa droga desse país, que a gente ama esse país e quer ver esse país evoluir. Não quer ver essa palhaçada, eles que guardam essa palhaçada deles pro circo.